Capítulo 20. Convidado de honra. Eu vou morrer. Rowan começou a repetir isso para si mesmo como um mantra, na esperança de que ficasse mais fácil assimilar a ideia. No entanto, não parecia funcionar muito bem. Mesmo sob a tutela de outros ceifadores, a determinação do conclave ainda era válida. Ele mataria Citran ao fim de seu treinamento ou ela o mataria. Era um drama apetitoso demais para os ceifadores anularem apenas por eles não serem mais aprendizes de um mesmo ceifador. Rowan sabia que não seria capaz de matar Citra, e a única maneira de evitar essa possibilidade era desistir da competição, ter um desempenho ruim daí por diante e até o seu último conclave, pois assim eles não teriam escolha senão ordenar Citra. Sua primeira obrigação seria coletar Rowan. Ele confiava que ela seria rápida e complacente. O truque seria não deixar transparecer que sua derrota era intencional. Ele deveria fingir estar dando o melhor de si. Ninguém poderia saber seu verdadeiro plano. Ele era capaz disso. Eu vou morrer. Antes daquele dia fatídico na diretoria do Call, Rowan nunca tinha sido conhecido alguém que tivesse morrido. As coletas sempre atingiam pessoas relativamente distantes. O parente de alguém que conhecia algum conhecido seu. Nos últimos 4 meses, porém, ele havia testemunhado em primeira mão dezenas e dezenas de coletas. Eu vou morrer. Mais 8 meses. Ele faria seu aniversário de 17 anos, mas seria o seu último. Por mais que a escolha fosse sua, pensar em ser apenas mais um número nos arquivos dos ceifadores o deixava furioso. Sua vida tinha sido um monte de nada. O garoto alface. A princípio, ele achava esse apelido engraçado, uma medalha de honra, mas agora era um insulto. Sua vida não tinha substância e em breve acabaria. Ele não deveria ter aceitado o convite de Faraday para ser aprendiz. Deveria simplesmente ter seguido em frente com sua vidinha banal, porque assim talvez pudesse ter a chance de em algum momento realizar alguma coisa de valor. Você mal disse uma palavra desde que entrou no carro. Vou falar quando tiver algo a dizer. Ele estava com o ceifador Volta em um Rolls Royce particular em perfeito estado, mantido desde a era da mortalidade. O amarelo do manto do ceifador contrastava fortemente com os tons escuros do interior do carro. Volta não apenas dirigia, era um chofer. Eles entraram numa região onde os casais e as casas iam ficando cada vez maiores e os terrenos mais vastos, até as residências desaparecerem completamente por trás de portões e muros cobertos de era. Volta, um dos discípulos de Godard, tinha pedras citrinas douradas cravejadas em seu manto amarelo. Ele era, obviamente, um ceifador jovem, havia poucos anos no cargo. Teria talvez 20 e poucos anos, uma idade em que contar os anos ainda parecia importante. Seus traços e tons de pele mostravam uma procedência áfrica, o que fazia o amarelo de sua vestimenta parecer ainda mais brilhante. Então, você pode me explicar por que aconteceu ou por que escolheu um manto cor de mijo? Volta, deu risada. Acho que você vai se adaptar muito bem. O ceifador Godard gosta de ter pessoas à sua volta com a língua tão afiada quanto suas lâminas. Por que você o segue? A pergunta sincera pareceu incomodá-lo mais do que o sarcasmo anterior. Volta ficou na defensiva. O ceifador Godard é um visionário. Ele vê nosso futuro. Estou muito mais interessado em ser parte do futuro da ceifa do que do passado. Rowan se voltou para a janela. O dia estava claro, mas o vidro fumê o enrubescia, como se estivesse no meio de um eclipse parcial. Vocês coletam pessoas às centenas. É esse o futuro que você quer? Temos as mesmas cotas que os outros ceifadores. Foi tudo o que Volta disse sobre o assunto. Rowan tornou a encarar Volta, que era agora, e que agora parecia ter dificuldade em manter contato visual. Quem treinou você para se tornar um ceifador? Rowan perguntou. O ceifador Nehru. Rowan se lembrou de ter visto Faraday conversando com o ceifador Nehru durante o conclave. Eles pareciam ter uma boa relação. O que você acha de você andar com o Godard? Para você, é honorável Godard. Volta disse um pouco indignado. E não dou a mínima para o que o ceifador Nehru pensa. Os ceifadores da velha guarda têm ideias arcaicas. Estão presos demais a seus antigos hábitos para entender a sabedoria da mudança. Ele falava da mudança como se fosse uma coisa palpável,
algo que, por força de uma simbologia, fosse capaz de tornar as pessoas mais fortes só pelo fato de a defenderem. Eles pararam diante de portões de ferro que se abriram lentamente. Chegamos, disse Volta. Um caminho para carros de quase meio quilômetro ia dar numa mansão palaciana. O empregado os recebeu e os fez entrar. Rowan se sentiu imediatamente agredido pela música alta. Havia gente por toda parte, comemorando como se fosse véspera de Ano Novo. Toda a mansão parecia vibrar com os espasmos da batida incessante. Gente rindo, bebendo e rindo demais. Alguns dos convidados eram ceifadores, e não apenas os famosos discípulos de Godard. Havia também algumas celebridades de menor destaque. Os demais eram pessoas bonitas e atraentes, certamente convidados profissionais. Seu amigo Tiger sonhava em ser um desses. Muitos jovens diziam isso da boca para fora, mas Tiger falava sério. O empregado os levou para os fundos da mansão, onde havia uma piscina enorme que parecia mais condizente com o resort do que com uma casa. Havia cascatas, um bar no meio da piscina, além de mais pessoas bonitas e atraentes dançando animadas. O ceifador Godard estava numa tenda perto do bar, ao lado do fundo da piscina, com a frente aberta para as festividades. Ele era servido por mais de uma bajuladora oportunista. Usava seu típico manto azul royal, mas quando Rowan chegou perto, viu que era de um tipo mais fino do que ele usava com o conclave. O seu manto de lazer. Rowan se perguntou se aquele homem também tinha no guarda-roupa um traje de banho cravejado de diamantes. Rowan Demisch! Exclamou o ceifador Godard quando eles se aproximaram. Ele mandou um empregado que passava com uma bandeja de drinks dar uma taça de champanhe a Rowan. Vendo que o garoto recusou, o ceifador Volta pôs uma taça na mão de Rowan e desapareceu na multidão, deixando que se virasse sozinho. Por favor, aproveite, disse Godard. Sirvo apenas Dom Perignon. Rowan deu um gole, se perguntando se um aprendiz de ceifador menor de idade poderia perder pontos por beber. Mas logo se lembrou que essas regras não se aplicavam mais a ele. Deu outro gole. Preparei essa pequeno bacanal em sua homenagem, o ceifador disse, apontando a festa que fervia ao redor. Como assim, em minha homenagem? Exatamente. Essa é a sua festa. Você gostou? O espetáculo surreal de excessos era ainda mais inebriante do que o champanhe, mas ele estava gostando? Acima de qualquer coisa, ele se sentia estranho, e mais estranho ainda por bater ou por saber que era o convidado de honra. Não sei, nunca tive uma festa para mim antes, o garoto respondeu. Era verdade. Rowan nascera. Seus pais já tinham feito tantas festas de aniversários que haviam parado de comemorar. Ele tinha sorte quando lembravam de lhe dar um presente. Bom, nesse caso, disse o ceifador Godard, que esta seja a primeira de muitas. Rowan teve de lembrar a si mesmo que esse homem com um sorriso perfeito, expelindo carisma em vez de suor, tinha sido o mesmo que tomara para ele a citra e que entregasse numa competição mortal. Mas era difícil não se fascinar pelo seu charme. Todo aquele espetáculo era repugnante, mas nem por isso a adrenalina deixava de correr nas veias do garoto. O ceifador convidou Rowan a ficar ao seu lado, e Rowan se sentou do lado direito do ceifador. O oitavo mandamento não diz que o ceifador não pode possuir nada além de seu manto, seu anel e seu diário? Correto, disse o ceifador Godard alegremente. E não possuo nada além disso. A comida é doada por benfeitores generosos. Os convidados estão aqui por vontade própria e essa linda propriedade me foi emprestada pelo tempo que eu decidi prestigiar seus corredores com a minha presença. À menção da propriedade, o homem que estava limpando a piscina ergueu os olhos na direção deles por um instante e voltou a seus afazeres. Você deveria reler os mandamentos, disse Godard. Não vai encontrar nenhum que exija que os ceifadores se privem dos confortos materiais que dão sabor à vida. Essa visão deprimente dos ceifadores da velha guarda é coisa do passado. Rowan não deu mais nenhuma opinião sobre o assunto. Foram a seriedade e a humildade da velha guarda de Fairday que os impressionaram. Se ele tivesse sido abordado pelo ceifador Godard, tentando com o glamour de astro do rock com troca de vidas rasas, ele teria recusado. Mas Fairday estava morto e Rowan estava ali, observando desconhecidos que tinham e que
tinham vindo por sua causa. Se a festa é minha, não deveria ter gente que eu conheço? Um ceifador deve ser amigo do mundo, deve acolher a todos de braços abertos. Parecia que o ceifador Goddard tinha resposta para tudo. A sua vida está prestes a mudar, Rowan Demes. Ele disse, apontando para a piscina, os convidados, os empregados e a farta mesa de comida junto à parte rasa da piscina que não parava de ser reabastecida. Na verdade, já mudou. Entre os convidados havia uma menina que parecia visivelmente deslocada. Ela era nova, devia ter 9 ou 10 anos no máximo, completamente alheia à festa. Brincava na parte rasa da piscina. Parece que um dos convidados trouxe a filha para a festa, Rowan comentou. Aquela é Esme, disse Goddard. Seria prudente tratar a menina bem. Ela é a pessoa mais importante que você vai conhecer hoje. Por quê? Aquela gorduchinha é a chave do futuro, então é bom torcer para ela gostar de você. Rowan poderia ter continuado implicando com as respostas enigmáticas de Goddard, mas uma garota linda se aproximava com um biquíni que parecia ter sido pintado em seu corpo. Rowan percebeu tarde demais que a estava encarando. Ela sorriu e ele enrubesceu, desviando o olhar. Ariadne, você faria a gentileza de fazer uma massagem em meu aprendiz? Sim, excelência, disse a garota. Talvez mais tarde, Rowan disse. Bobagem, disse o ceifador. Você precisa relaxar, e Ariadne tem mãos mágicas, treinadas em uma técnica sueca. Seu corpo vai agradecer. Ela pegou Rowan pela mão e isso acabou com qualquer resistência. Ele levantou e se deixou levar. Se nosso jovem gostar dos seus serviços, o ceifador Goddard falou para a garota enquanto eles se distanciavam. Vou permitir que você beije meu anel. Enquanto Ariadne o levava para a tenda da massagem, Rowan pensou. Daqui a 8 meses eu vou morrer. Talvez ele pudesse se permitir um pequeno prazer até lá. Fico mais consternada pelas pessoas que nos veneram do que pelas que nos desprezam. Muitos nos põem em um pedestal. Muitos anseiam ser um de nós, e saber que é impossível torna esse anseio ainda maior, pois todos os ceifadores começam sua aprendizagem ainda cedo. Esse desejo se deve à ideia ingênua de que somos superiores, ou então a um coração perverso. Afinal, quem além dos perversos sentiria prazer em tirar vidas? Anos atrás, surgiriam grupos que nos copiavam e nos limitavam. Eles usavam mantos como os de ceifadores, usavam anéis semelhantes aos nossos. Para muitos, era apenas uma fantasia, mas outros chegavam a se fingir de ceifadores, enganando as pessoas e concedendo falsa imunidade, tudo sem coletar. As pessoas estão proibidas de se passarem por trabalhadores de qualquer profissão, mas nenhuma lei as impede de fingirem ser ceifadores. Como a Nimbocúmulo não tem jurisdição sobre a ceifa, não pode nos impor nenhuma lei. Foi um lapso imprevisto quando da separação entre a ceifa e o Estado. Mas esse lapso não durou muito tempo. No ano da Arraia, no 63º conclave global, decidiu-se que, assim que identificados, todos esses impostores deveriam ser coletados, em público, o mais violentamente possível. Embora se possa imaginar que esse decreto tenha resultado no massacre, na verdade pouquíssimas coletas foram feitas por esse motivo. Depois que a notícia se espalhou, os impostores abandonaram seus mantos falsos e sumiram. O decreto perdura até hoje, mas raramente é invocado, porque poucos são os tolos o bastante para fingirem ser ceifadores. Ainda assim, de tempos em tempos, ouço a falar do conclave de raros casos de ceifadores que se deparam com um impostor e tiveram de coletá-lo. Normalmente, a conversa gira em torno do inconveniente do acontecido, do transtorno de ter de rastrear a família do impostor para lhe conceder imunidade e tudo mais. Mas sempre fico pensando sobre os impostores. O que eles pretendiam conseguir com isso? Era o encanto do proibido? Eram seduzidos pelo perigo de serem pegos? Ou simplesmente desejavam tanto abandonar esta vida que decidiram escolher um dos poucos caminhos diretos para a aniquilação? Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 21. Marcado. A festa durou mais um dia, um festival de excessos em todos os níveis. Rowan participou, mas por obrigação.
Ele era o centro das atenções, a celebridade do momento. Na piscina, as pessoas bonitas e atraentes nadavam em sua direção. Os convidados do buffet abriram caminho para que ele fosse sempre o primeiro da fila. Era constrangedor, mas inebriante. Rowan não podia negar que parte dele gostava daquele tratamento especial inacreditável. O alface, alçado a um lugar de honra. E só quando os outros ceifadores presentes apertaram sua mão e lhe desejaram boa sorte em sua competição mortal contra Citra, ele recobrou a consciência e se lembrou do que estava em jogo. Tirou breves cochilos na tenda, sempre despertado pela música, por gargalhadas roucas ou fogos de artifício. No fim da tarde do segundo dia, quando o ceifador Godard se sentiu cansado, ele simplesmente passou essa informação adiante e logo se espalhou. Em menos de uma hora, os convidados tinham ido embora e os empregados começaram a arrumar o local, agora estranhamente silencioso. Permaneciam apenas os moradores da mansão, o ceifador Godard, seus 3 jovens ceifadores, o aprendiz e a menina, Esme, que da janela de seu quarto espiava Rowan com uma alma penada. O garoto estava na tenda de Godard esperando o que quer que ele estivesse por vir. O ceifador volta se aproximou, com seu manto amarelo ondulado ao sopro da brisa. O que você ainda está fazendo aqui fora? Ele perguntou. Não tenho para onde ir. Rowan respondeu. Venha comigo, Volta disse. Está na hora de começar seu treinamento. Havia uma adega no porão da casa principal. Centenas, talvez milhares de garrafas de vinho repousavam em vãos de tijolo. Pouquíssimas lâmpadas iluminavam o espaço, lançando sombras longas e fazendo os vãos parecerem portais para diferentes infernos. O ceifador Volta conduziu Rowan até a câmara central da adega, onde Godard e seus outros ceifadores o esperavam. A ceifadora Rand tirou um aparelho do seu manto verde. Parecia uma mistura de arma com lanterna. Você sabe o que é isso? Ela perguntou. É um regulador. Rowan respondeu. Ele já tivera os nanitos ajustados quando seus professores concluíram que sua melancolia ultrapassava a fronteira com a depressão. Isso acontecera 6 anos antes, quando esse procedimento era indolor e o efeito sutil. Rowan não chegou a notar nenhuma grande mudança, mas todos acharam que ele passou a sorrir mais. Braços estendidos, pernas abertas, ordenou a ceifadora Rand. Rowan obedeceu, e Rand passou o regulador por todo o seu corpo, como uma espécie de varinha de condão. Rowan sentiu um leve formigamento nos pés e nas mãos que logo passou. Ela recuou um passo e o ceifador Godard se aproximou. Já ouviu falar de rituais de iniciação? Perguntou Godard. Rowan fez que não, notando que os outros ceifadores haviam se postado à sua frente, de modo que ele ficou no centro de um círculo. Bom, você está prestes a descobrir o que é. Os outros ceifadores se livraram de seus pesados mantos superiores. Então, apenas com túnicas e roupas de baixo, assumiam posturas agressivas. Havia um ar de determinação em seus rostos e talvez uma leve expectativa eufórica. Rowan soube o que estava prestes a acontecer um instante antes de eles começarem. O ceifador Chomsky, o maior dentre eles, deu um passo à frente e, sem aviso, ergueu o punho e deu um soco no rosto de Rowan com tanta força que ele rodopiou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão empoeirado. Rowan sentiu o impacto do soco, o choque violento da dor, e esperou pelo calor indicativo de que os nanitos estavam liberando opiatos anestésicos em sua corrente sanguínea. Mas o alívio não veio. Em vez disso, a dor aumentou. Foi horrível, devastador. Rowan nunca sentira tanta dor. Nunca nem imaginara ser possível sentir uma dor tão intensa. O que vocês fizeram? Ele gritou. O que fizeram comigo? Desativamos seus nanitos, o ceifador Volta disse calmamente. Assim, você vai poder sentir o que nossos ancestrais sentiam. Tem uma expressão muito antiga. Sem dor, não há vitória. O ceifador Godard disse. Ele apertou o ombro de Rowan calorosamente. E quero muito que você vença. Então recuou, deu sinal para os outros avançarem, e eles começaram a encher Rowan de agressões. A recuperação sem a ajuda dos nanitos na cura tinha sido um processo lento e doloroso, que parecia piorar em vez de melhorar. No primeiro dia, Rowan quis morrer. No segundo, achou que realmente morreria. Sua cabeça latejava, seus pensamentos vagueavam. Ele dormia e acordava sem nem perceber.
Respirar era difícil e ele sabia que estava com várias costelas quebradas. Embora o ceifador Chomsky tivesse dado um jeito em seu ombro deslocado depois da pancadaria, ele ainda doía a cada pulsar do seu coração. O ceifador Volta visitava várias vezes o dia. Sentava ao seu lado, dava alguns conselhos, colheradas de sopa em sua boca e limpava os lábios a partir dos inchados que a sopa derramava. Parecia haver uma aura à sua volta, mas Rowan sabia que se tratava de uma ilusão de ótica devido ao estrago sofrido por sua visão. Ele não ficaria surpreso se tivesse deslocado as retinas. Esse troço queima, ele disse à volta quando a sopa salgada espirrou sobre seus lábios. Por enquanto, sim. Volta disse com paixão sincera, mas vai passar e você vai ficar melhor por causa disso. Como você fica melhor por causa disso? Rowan perguntou horrorizado com o som distorcido e líquido de suas palavras, como se ele estivesse falando pelos orifícios respiratórios de uma baleia. Volta lhe deu outra colherada. Daqui a 6 meses você vai me dizer se eu estava certo. Ele agradeceu a Volta por visitá-lo quando ninguém mais o fazia. Pode me chamar de Alessandro, Volta disse. É o seu nome de verdade? Rowan perguntou. Não, idiota. É o primeiro nome de Volta. Rowan imaginou que aquele era o maior grau de familiaridade possível na ceifa. Obrigado, Alessandro. Na noite do segundo dia, a menina, aquela que Godard dissera ser tão importante, entrou em seu quarto entre um e outro de seus delírios. Qual era mesmo o nome dela? Amy. Amy? Esme. Odeio o que fizeram com você, ela disse com lágrimas nos olhos. Mas você vai melhorar. É claro que ele ia melhorar, não tinha escolha. Nos tempos mortais, as pessoas morriam ou se recuperavam. Agora, havia apenas uma opção. Por que você está aqui? Para ver como você está, ela respondeu. Não, quero dizer aqui, neste lugar. Ela hesitou antes de falar, então desviou o olhar. O ceifador Godard e os amigos dele foram a um shopping perto da minha casa. Coletaram todo mundo que estava na praça de alimentação, menos eu. Depois, ele quis me trazer para cá, então eu vim. Isso não respondia nada, mas foi a única explicação que Amy deu. Talvez porque fosse a única que ela conhecia. Pelo que Rowan pôde ver, a menina não tinha nenhuma função clara na mansão, mas a ordem de Godard era que qualquer pessoa que se indispusesse com ela fosse severamente punida. Ela não deveria ser incomodada de maneira alguma e podia ainda andar livremente pela mansão. Para Rowan, Esme era o maior mistério que havia no mundo do ceifador Godard. Acho que você vai ser um ceifador melhor do que os outros. Ela disse, mas não explicou por que pensava isso. Talvez fosse uma intuição, mas Esme estava redondamente enganada. Não vou virar um ceifador, ele respondeu. Ela era a primeira pessoa a quem confessava isso. Se você quiser, vai virar sim, ela disse, e acho que vai querer. Depois ela deixou refletindo sobre a dor e sobre essa possibilidade. O ceifador Godard só foi dar as caras no quarto de Rowan no terceiro dia. Como está se sentindo? Ele perguntou. Rowan queria cuspir na cara dele, mas sabia que doeria demais e poderia provocar um segundo espancamento. Como acha que eu estou me sentindo? Rowan perguntou. Godard sentou na beira da cama e examinou o rosto do garoto. Venha ver com seus próprios olhos. Em seguida, ajudou Rowan a sair da cama e o conduziu até o guarda-roupa em que havia um espelho grande. Rowan mal se reconheceu. Seu rosto estava tão inchado que mais parecia uma abóbora. Havia hematomas em sua face e todo o corpo estava coberto de manchas de todas as cores. É aqui que sua vida realmente começa. O que você está vendo é a morte do garoto. Disso surgirá o homem. Que belo monte de merda! Rowan disse sem se importar com a reação que poderia provocar. Godard apenas ergueu a sobrancelha. Talvez. Mas você não pode negar que é um momento decisivo em sua vida, e todo momento decisivo deve ser marcado por um evento para ficar gravado em você de forma tão permanente quanto uma cicatriz. Então agora ele está marcado. No entanto, desconfiava que esse era apenas o começo de uma prova de fogo ainda mais terrível. O mundo anseia ser como nós, Godard disse a Rowan.
Poder fazer o que bem entende sem maiores problemas nem remorsos. Se pudessem, roubariam nossos mantos e os vestiriam. Você tem a oportunidade de se tornar mais importante do que um rei, e isso exige, no mínimo, o rito de passagem que ofereci a você. Godard ficou parado, examinando Rowan por alguns momentos e segundos. Depois, tirou o regulador de seu manto. Braços para cima, pernas abertas. Rowan respirou o mais fundo que pôde e obedeceu. Godard passou o regulador por ele. Rowan sentiu o formigamento nas mãos e nos pés, mas, quando essa sensação acabou, não lhe veio o agradável aquecimento dos jupiatos, nem um alívio da dor. Ainda dói, Rowan disse. É claro que dói. Não ativei os anestésicos, apenas os nanitos de cura. Você vai estar novinho em folha amanhã de manhã e pronto para começar o treinamento. Mas, a partir de agora, vai sentir toda a dor de seu corpo. Por quê? Rowan se atreveu a perguntar. Quem, em sã consciência, ia querer sentir uma dor tão intensa? A sã consciência é superestimada. Prefiro ter uma consciência livre a ter uma consciência sã. No ramo da morte, nós, ceifadores, não temos concorrência, a menos, claro, que você considere o fogo. O fogo mata tão rápido e completamente quanto a lâmina de um ceifador. É terrível, mas, de certa forma, é consolador saber que existe uma ação que a Nimbocúmulo não é capaz de mudar. Um tipo de mal que os centros de revivificação são incapazes de desfazer. Quem brinca com fogo aposta a vida. A morte pelo fogo é a única morte natural que nos resta, mas quase nunca acontece. A Nimbocúmulo monitora o calor em todos os centímetros do planeta, e o combate ao fogo normalmente começa antes mesmo que se possa sentir o cheiro da fumaça. Há sistemas de segurança em todas as casas e todos os edifícios comerciais, com vários dispositivos duplicados, só por precaução. As seitas tonais mais radicais tentam queimar seus mortos para tornar a morte permanente, mas os abundrones normalmente chegam mais rápido. Não é bom saber que todos estamos protegidos da ameaça do inferno? Exceto, claro, quando não estamos. Do Diário de Coleta da Ceifadora Curry. Capítulo 22. Símbolo do vidente. Os dias de Citra eram ocupados pelo treinamento e pelas coletas. Ela e Curry sempre iam para as cidades escolhidas ao acaso. Citra observava a ceifadora andando por ruas, shoppings e parques, uma verdadeira leoa em busca de uma presa vulnerável. A garota aprendeu a ver os sinais dos estagnados, como Curry os chamava, embora não estivesse tão convencida de que eles desejavam ser coletados. Citra se perguntava quantas vezes não havia sentido um cansaço do mundo antes de se tornar uma aprendiz da morte. Se a ceifadora a tivesse encontrado naquela ocasião, será que a teria coletado? Certo dia, as duas passaram na frente de uma escola primária no horário de saída, e Citra sentiu um aperto no peito ao pensar que a ceifadora Curry ia coletar um dos alunos. Nunca coleto crianças, a ceifadora disse. Nunca encontrei nenhuma que parecesse estagnada e, mesmo se encontrasse, não a coletaria. Já me repreenderam no conclave por causa disso, mas não tornaram nenhuma medida disciplinar contra mim. O ceifador Faraday não tinha essa regra. Ele seguia estritamente as estatísticas da era da mortalidade. Poucos morriam antes da adolescência naqueles tempos, mas às vezes acontecia. Enquanto esteve junto com Faraday, Citra soube de apenas uma vez em que ele havia coletado uma criança. Ele não chamara nem Rowan nem Citra, e no jantar daquela noite tinha chorado descontroladamente e tivera de pedir licença e sair da mesa. Citra decidiu que, se fosse ordenada, adotaria uma regra como a de Curry, mesmo se isso contrariasse o comitê de seleção. Quase toda noite, ela e a ceifadora preparavam o jantar para os membros de famílias enlutadas. A maioria saía mais aliviada. Alguns continuavam inconsoláveis, ressentidos, envaidecidos, mas eram uma minoria. Assim foi a vida e a morte para Citra nos dias que antecederam o conclave da colheita. Ela não conseguia parar de pensar em Rowan, nem de perguntar como ele estava. Sentia um enorme desejo de vê-lo, mas ao mesmo tempo receava isso, pois sabia que em poucos meses, de um jeito ou de outro, ela o veria pela última vez. Citra se apegava à esperança frágil de que, se pudesse provar que o ceifador Faraday fora coletado por outro ceifador,
Talvez teria uma chave inglesa para ser lançada dentro das engrenagens incansáveis da ceifa. Uma chave que livraria Citra de ter de escolher Rowan ou vice-versa. A maioria das pessoas que Citra precisava notificar tinha o mesmo tipo de grau de parentesco com o morto: maridos, esposas, filhos e pais. A princípio, ela ficou magoada com a ceifadora Curry por deixá-la entre essas pessoas desconsoladas, mas logo passou a entender o porquê. Curry fazia isso para que Citra pudesse aprender a demonstrar compaixão diante da tragédia, não para fugir de sua responsabilidade de ceifadora. Era emocionalmente exaustivo, mas enriquecedor. Preparava-a para se tornar uma boa ceifadora. Ela passou por uma experiência diferente apenas após uma coleta. A primeira parte desse trabalho era rastrear os familiares mais próximos da pessoa coletada. Houve uma mulher que parecia não ter parentes próximos, apenas o irmão de quem vivia afastada. Isso era estranho num tempo em que as famílias estendidas pareciam numa rede complexa, abrangendo 6 gerações vivas ou até mais. No entanto, essa pobre mulher tinha apenas um irmão. Citra descobriu o endereço e foi até lá sem prestar muita atenção. Só soube onde estava quando chegou ao seu destino. Não era uma residência, não no sentido comum da palavra, mas um monastério. Um complexo de adobe rodeado por uma muralha no estilo dos estacionamentos históricos e missionários. Mas, ao contrário daquelas estruturas antigas, o símbolo no alto do campanário central não era uma cruz, e sim um diapasão bifurcado. O bidente, o símbolo das seitas tonais. Aquele era um monastério tonista. Citra sentiu o calafrio que as pessoas sentem diante de algo vagamente estranho, sombrio e místico. Fique longe desses lunáticos, seu pai dissera certa vez. As pessoas são sugadas e somem para sempre. O que era uma afirmação ridícula. Ninguém mais desaparecia de verdade. A Nimbocúmulo sabia exatamente onde todo mundo estava o tempo inteiro. Mas, claro, a Nimbocúmulo não era obrigada a dizer. Em outras circunstâncias, Citra seguiria o conselho do pai, mas estava fazendo uma visita de condolências, o que afastava qualquer receio. Citra entrou no complexo passando por um portão em arco que não estava trancado. Ela encontrou um jardim cheio de flores brancas com cheiro forte, gardênias. A crença das seitas tonais girava em torno de aromas e sons. Eles davam pouco valor à visão. Havia grupos tonistas mais radicais que chegavam a se cegar, o que a Nimbocúmulo permitia, relutante, impedindo seus nanitos curativos de restaurarem a visão. Era terrível e, no entanto, uma das raras expressões de liberdade religiosa restantes no mundo que havia encerrado seus diversos deuses. Citra seguiu uma trilha de pedras até a igreja que trazia o símbolo do diapasão. Empurrou as portas pesadas de carvalho e entrou na capela, onde viu uma fileira de bancos de cada lado. Estava escuro, ainda que houvesse janelas com vitrais em ambos os lados. Não eram da era da mortalidade, mas de caráter tonal. Representavam várias cenas estranhas. Um homem sem camisa carregando um enorme diapasão nas costas flageladas, uma pedra rachada que emitia raios, multidões fugindo de uma criatura vermiforme e coisas desse tipo. Ela não gostou das imagens e não sabia em que aquelas pessoas acreditavam. Simplesmente achava ridículo, absurdo. Todos sabiam que era pseudo-religião, não passava de uma miscelânea de crenças da era da mortalidade. No entanto, mesmo assim, havia quem se deixasse atrair por esse estranho mosaico ideológico. Um padre ou monge, ou sabe-se lá como se chamava um clérigo da seita, estava no altar, cantando com um tom monocórdico e apagando as velas uma a uma. Com licença, Citra disse, sua voz muito mais alta do que pretendia graças à acústica da capela. O homem não se assustou. Apagou mais uma vela e em seguida guardou o apagador de prata e mancou até ela. Ela se perguntou se ele arrastava a perna por fingimento ou se a sua liberdade religiosa lhe permitia alimentar o ferimento que o fazia manquejar. Pelas rugas em seu rosto, ele viu que já havia passado do tempo e se restaurava. Sou o vigário, ele disse. Você veio em busca de redenção? Não, ela respondeu mostrando a abraçadeira que exibia o selo dos ceifadores. Preciso falar com Robert. O irmão está em seu repouso vespertino. Não devo perturbá-lo. É importante, ela disse.
O vigário suspirou. Muito bem. Aquilo que vem não pode ser evitado. Então saiu mancando, deixando Citra sozinha. Ela observou ao redor, contemplando um ambiente estranho. No altar da frente havia uma pia de granito cheia com uma água mal cheirosa. Logo atrás ficava o ponto central de toda a igreja, um diapasão de aço parecido com o que ficava no topo do telhado lá fora. Esse bidente tinha quase 2 metros e se erguia sobre uma base de obsidiana. Ao lado dele, numa plataforma menor, uma pequena marreta de borracha descansava sobre uma almofada de veludo. Mas foi o bidente que chamou sua atenção. O enorme diapasão era clíndrico, liso como prata, e parecia frio ao toque. Você quer tocá-lo, não quer? Vá em frente, é proibido. Citra levou um susto e se censurou em silêncio por ter sido pega de surpresa. Sou o irmão que você está procurando, disse o homem, aproximando. Você quer falar comigo? Sou aprendiz da honorável ceifadora Mary Curry. Já ouvi falar dela. Estou aqui numa missão de luto. Prossiga. Sinto muito, mas sua irmã, Marissa, foi coletada pela ceifadora Curry hoje, às 1h15 da tarde. Meus pêsames. O homem não pareceu abalado nem chocado, apenas resignado. É só isso? É só isso? Você não ouviu o que eu disse? Acabei de falar que sua irmã foi coletada hoje. O homem suspirou. Aquilo que vem não pode ser evitado. Se já não gostava dos tonistas antes, agora é que não gostava mesmo. É isso? Ela perguntou. É esse o verso sagrado de vocês? Não é um verso, é apenas uma simples verdade que seguimos. Ah, tanto faz. Você precisa se preparar para receber o corpo de sua irmã, porque ele já está vindo e também não pode ser evitado. Mas, se eu não fizer nada, a Nimbocúmulo não vai providenciar o funeral? Você não está nem aí? O homem levou um momento para responder. A morte pela ceifa não é uma morte natural. Nós, tonistas, não a reconhecemos. Citra pigarreou, conteve a bronca que queria dar e fez o possível para continuar agindo de maneira profissional. Tem mais uma coisa. Embora você não more com ela, oficialmente é o seu único parente. Isso lhe dá o direito da imunidade contra a coleta. Não quero imunidade, ele disse. Por que será que não estou surpresa? Aquela era a primeira vez que encontrava alguém que recusava a imunidade. Até os mais deprimidos beijavam o anel. Você fez o seu trabalho. Pode ir agora, disse o irmão. Citra sabia como lidar com sua frustração. Ela não podia gritar com o homem, não podia usar golpes para chutar seu pescoço ou derrubá-lo com uma cotovelada. Então, fez a única coisa que podia. Pegou o martelo e descarregou toda a sua fúria num único e potente golpe no diapasão. O diapasão ressoou com tanta força que ela sentiu a vibração em seus dentes e ossos. Não soou com um soco, como o de um sino. Era um som forte e denso. A vibração tirou a raiva de dentro dela. Difundia, fez seus músculos e a mandíbula relaxarem. Ecoou em seu cérebro, entranhas e espinhas. O som se prolongou por mais um tempo do que deveria. Depois foi perdendo a força devagar. Ela nunca havia sentido nada tão vibrante e reconfortante ao mesmo tempo. Tudo o que conseguiu dizer foi: O que foi isso? Fá sustenido, disse o irmão. Embora haja uma discussão antiga entre os irmãos, alguns afirmam que na verdade se trata de um lá bemol. O diapasão ainda ressoava fracamente. Citra conseguia vê-lo vibrar, o que fazia seus contornos parecerem levemente turvos. Ela tocou no instrumento e logo ele silenciou. Você tem perguntas a fazer. Vou responder o que quiser. Citra quis negar que tivesse dúvidas ou perguntas, mas de repente percebeu que tinha várias. Em que vocês acreditam? Acreditamos em muitas coisas. Conte uma. Acreditamos que as chamas não devem arder para sempre. Citra olhou para as velas perto do altar. É por isso que o vigário estava apagando as velas? Sim, faz parte do nosso ritual. Então vocês veneram a escuridão? Não, não é isso. Esse é um equívoco comum. As pessoas usam isso para nos difamar.
O que veneramos são as ondas sonoras e as vibrações que ultrapassam os limites da visão humana. Acreditamos na grande vibração e que ela vai nos livrar da estagnação. Estagnação era a palavra que a ceifadora Curry usava para descrever o estado das pessoas que ela escolhia coletar. O irmão sorriu. Aliás, algo está ecoando em você agora, não? Sem querer enfrentar o olhar invasivo do homem, Citra pousou os olhos na pia de pedra e apontou para ela. E para que serve aquela água suja? Aquele é o lodo primordial. Está cheio de micróbios. Na era da mortalidade, essa única bacia teria exterminado populações inteiras. O nome disso era doença. Eu sei o que eram doenças. Ele mergulhou o dedo na água viscosa e o girou. Varíola, poliomielite, ebola, carbúnculo. Está tudo aí dentro. Mas agora é inofensivo para nós. Não temos e não precisamos ficar preocupados, nem ficar doentes, nem se quisermos. Ele ergueu o dedo da lama pútrida e lambeu. Poderia beber a pia toda e não ficaria nem com uma indigestão. Infelizmente, não podemos mais transformar água em vermes. Citra saiu sem dizer mais nada nem olhar para trás, mas pelo resto do dia não conseguiu tirar das narinas o mau cheiro daquela água asquerosa. As atividades na Nimbo Cúmulo não são da minha conta. O objetivo dela é sustentar a humanidade. O meu é moldar a humanidade. A Nimbo Cúmulo é a raiz, e eu sou a tesoura de poda, moldando os galhos, mantendo a árvore viva. Ambos são necessários e mutuamente excludentes. Não sinto falta da tal relação com a Nimbo Cúmulo, tampouco sentem os jovens ceifadores que passei a ver como discípulos. A ausência de intromissões indesejadas na Nimbo Cúmulo é uma bênção, pois permite que vivamos sem uma rede de segurança, sem a muleta de um poder mais alto. Eu sou o poder mais alto de que tenho conhecimento e prefiro que continue assim. E quanto aos meus métodos de coleta, que vez por outra são questionados, apenas digo: não é função do jardineiro podar as árvores do melhor jeito possível? E não devem ser os galhos que começam a subir alto demais os primeiros a serem podados? Do Diário de Coleta do Ceifador Godard. Capítulo 23. Vertigem virtual. No corredor em que ficava o quarto de Citra, havia um escritório que, como todos os outros cômodos da casa, tinha muitas janelas, e como tudo na vida da ceifadora Curry, era mantido em perfeita ordem. Havia uma interface de computador ali, que Citra usava para estudar, pois, ao contrário de Faraday, a ceifadora não rejeitava o mundo digital como ferramenta de estudo. Sendo aprendiz, Citra tinha acesso às bases de dados e informações a que a maioria das pessoas não tinha. A mente interna, como era chamada. Todos os dados brutos da memória da Nimbocúmulo são organizados para o uso humano. Antes de seu treinamento, quando fazia uma busca na Nimbocúmulo, a nuvem sempre interferia, dizendo algo como: vejo que está procurando um presente. Posso saber para quem? Talvez eu possa ajudar a encontrar algo apropriado. Em alguns casos, Citra deixava Nimbocúmulo ajudar. Em outros, preferia procurar sozinha. Mas desde que se tornara aprendiz, a Nimbocúmulo tinha ficado perturbadoramente muda, como se não houvesse nada além de dados. Você vai se acostumar, o ceifador Faraday dissera logo no começo. Os ceifadores não podem falar com a Nimbocúmulo nem ela conosco. Com o tempo, porém, você passará a apreciar o silêncio e a independência causados por sua ausência. Agora, mais do que nunca, Citra sentia falta da orientação da inteligência artificial na Nimbocúmulo enquanto vasculhava seus dados. O sistema mundial de câmeras públicas dava a impressão de ter sido projetado para frustrar seus esforços. Suas tentativas de rastrear os movimentos do ceifador Faraday no dia de sua morte estavam se provando mais difíceis do que ela imaginara. Os vídeos na mente interna não eram organizados por câmera nem mesmo por local. Parecia que a Nimbocúmulo os associava por conceito. Quando o sistema registrava padrões de tráfego idênticos em diferentes partes do mundo, ele os interligava. Imagens de pessoas com modos de andar parecidos eram relacionados. Um fio de associações levava a imagens de pôres de sol cada vez mais espetaculares, todos capturados por câmeras de rua.
Citra percebeu que a memória digital da nimbocúmulo era estruturada como um cérebro biológico. Cada momento de cada registro de vídeo era consertado ou conectado por centenas de critérios diferentes. Com isso, cada conexão que Citra seguia a levava a uma vertigem de neurônios virtuais. Era como tentar ler a mente de alguém dissecando seu córtex cerebral. Era de enlouquecer. Ela sabia que a Ceifa criaria seus próprios algoritmos para sondar conteúdos insondáveis na mente interna, mas Citra não tinha como perguntar a Curry sem que ela desconfiasse. Como a ceifadora já havia se provado capaz de identificar mentiras, era melhor não se expor a situações em que estivesse de mentir. A busca começou como um projeto, logo se transformou num desafio e então em uma obsessão. Todos os dias, Citra passava 1 ou 2 horas tentando encontrar secretamente imagens dos movimentos finais do ceifador Faraday, mas não achava nada. Citra se perguntava se, mesmo em silêncio, a Nimbocúmulo observava o que ela estava fazendo. Ah, minha nossa, você não para de cutucar meu cérebro. Ela iria e diria, se pudesse, com uma piscada ou piscadela virtual. Menina malvada. Depois de muitas semanas, Citra teve uma ideia. Se tudo o que era enviado para Nimbocúmulo ficava armazenado na mente interna, então não apenas os registros públicos ficavam lá, mas os pessoais também. Ela não tinha como acessar os registros particulares de outras pessoas, mas todas as informações que ela mesma transferisse estariam à sua disposição, o que significava que ela podia fazer a pesquisa com base em seus próprios dados. Não existe nenhuma lei que diga que não posso visitar minha família enquanto for aprendiz. Certa noite, Citra tocou nesse assunto durante o jantar, sem nenhum aviso prévio e sem propósito. Sua intenção era exatamente pegar Curry de surpresa. Ela viu que funcionou, pelo tempo que a ceifadora levou para responder. Curry tomou 2 colheradas de sopa antes de dizer alguma coisa. É nossa tradição. É uma tradição sensata, na minha opinião. É cruel. Você não foi um casamento de um familiar? Citra se perguntou como a ceifadora sabia disso, mas não se deixaria perturbar. Posso morrer daqui a alguns meses. Acho que tenho o direito de ver minha família algumas vezes antes disso. Curry tomou mais 2 colheradas de sopa antes de responder. Vou pensar sobre isso. Por fim, ela concordou, como Citra sabia que concordaria. Afinal, Curry era uma mulher justa, e como a garota não havia mentindo, queria mesmo ver sua família. A ceifadora não encontraria falsidade em seu rosto porque não havia nenhuma. Mas, claro, ver a família não era sua única motivação. Enquanto Curry e Citra avançavam pela rua onde sua família morava, ela viu que tudo parecia igual, mas diferente. Sentiu uma nostalgia, mas não saberia dizer exatamente de quê. Tudo o que sabia era que, de repente, andar por sua rua era como entrar numa terra estrangeira em que as pessoas falavam com um idioma desconhecido. Elas pegaram o elevador até o apartamento de Citra com uma mulher rechonchuda e uma pug, mais rechonchuda ainda, que estava completamente aterrorizada. A mulher, a senhora Yutter. Não, não a cachorrinha. A cachorrinha não estava. Antes de Citra sair de casa, a senhora Yutter tinha restaurado seu ponto de lipídios para emagrecer, mas, pelo visto, o procedimento lutara contra um apetite voraz, porque ela acumulava gordura em todas as partes do corpo. Olá, senhora, Citra disse, sentindo-se culpada por ter prazer com o pavor sem disfarce da mulher. É bom ver você, ela disse, e era evidente que não lembrava o nome de Citra. Não houve uma coleta em seu andar no começo do ano? Achava que não era permitido atacar o mesmo prédio mais de uma vez, então, pouco tempo. É permitido sim, Citra disse, mas não estamos aqui para coletar. Mas tudo é possível, acrescentou a ceifadora Curry. Quando o elevador chegou ao seu andar, a senhora chegou a tropeçar na cachorrinha, tamanha sua pressa de sair. Era domingo. Seus pais e seu irmão estavam em casa à sua espera. Tinham sido avisados sobre a visita, mas seu pai abriu a porta com uma expressão de surpresa. Oi, pai, Citra disse. Ele a abraçou de um jeito que parecia caloroso, mas ao mesmo tempo uma obrigação. Sentimos sua falta, filha, disse a mãe, abraçando-a também. Ben manteve a distância e ficou apenas encarando a ceifadora. Esperávamos ver o ceifador Faraday, o pai disse à mulher de manto cor de lavanda. Longa história.
disse Citra. Tenho uma mentora agora. Ben deixou escapar de repente. A senhora é a ceifadora Curry? Ben, sua mãe repreendeu. Não seja mal educado. Mas é, não é? Já vi fotos. A senhora é famosa. A ceifadora abriu um sorriso modesto. Infame é a palavra mais adequada. A senhora Terra Nova fez um gesto indicando a sala de estar. Entrem, por favor. Mas a ceifadora Curry não chegou a entrar. Tenho outros compromissos a resolver, ela disse, mas volto para buscar Citra ao anoitecer. Ela cumprimentou os pais de Citra, piscou para Ben e se virou para sair. No momento em que a porta se fechou atrás dela, seus pais pareceram relaxar um pouco, como se antes estivessem prendendo a respiração. Não acredito que você está sendo treinada pela ceifadora Curry, a vovó da morte. Grande dama, não vovó. Eu nem sabia que ela ainda estava viva, disse a mãe de Citra. Todos os ceifadores não têm de se coletar em algum momento? Não temos que fazer nada, Citra disse um pouco surpresa pelo pouco que seus pais sabiam sobre o funcionamento da ceifa. Os ceifadores só se autocoletam e morrem se quiserem, ou se forem assassinados, Citra pensou. O quarto dela estava exatamente como havia deixado, só que mais limpo. Se você não for ordenada, pode voltar para casa e será como se nunca tivesse ido embora, disse sua mãe. Citra não contou para ela que, independente do resultado, não voltaria para casa. Se virasse ceifadora, provavelmente viveria com outros jovens ceifadores. Caso contrário, não voltaria de jeito nenhum. Seus pais não precisavam saber disso. O dia é todo seu, disse o pai. O que quer fazer? Citra revirou a gaveta de sua escrivaninha até encontrar sua câmera. Vamos dar uma volta. A conversa girava em torno de banalidades, e por mais que fosse bom reencontrar a família, a barreira entre eles estava maior do que nunca. Havia tantas coisas sobre as quais queria poder conversar, mas eles nunca entenderiam. Nunca poderiam se identificar com o que ela estava vivendo. Citra não poderia falar com a mãe sobre as dificuldades da arte de matar. Não podia fazer o seu pai entender a angústia do momento final, quando a vida abandonava o olhar de uma pessoa. Seu irmão era o único com quem se sentia minimamente à vontade para conversar. Sonhei que você ia para uma escola e coletava todos os valentões, ele disse. Jura? Qual era a cor do meu manto? Turquesa, acho. Então turquesa vai ser a cor que vou escolher. Ben abriu um sorriso enorme. Como você vai se chamar depois que for ordenada? Seu pai perguntou como se virar ceifadora fosse uma certeza. Citra não havia pensado sobre o assunto. Nunca tinha ouvido um ceifador ser chamado de outro nome que não o seu patrono histórico ou então de excelência. Será que os membros da família também eram obrigados a chamá-los assim? Ela nem tinha escolhido seu patrono ainda. Fingiu e fugiu da pergunta, dizendo: Vocês são minha família, podem me chamar como quiserem, torcendo para que fosse verdade. Eles deram uma volta pela cidade. Sem que ela lhes contasse, passaram pela perto da casa onde morou com Rowan e o ceifador Faraday e visitaram a estação de trem mais perto da casa. Em todos os lugares, Citra fazia questão de tirar uma foto com a família, todas de um ângulo muito parecido com a da câmera pública mais próxima. O dia foi emocionalmente exaustivo, embora Citra quisesse ficar mais, ansiava pela chegada de Curry. Estava decidida a não se sentir culpada por isso. Já sentira culpa demais em sua vida. A culpa é a prima ignorante do remorso. O ceifador Faraday gostava de dizer. No caminho de volta, Curry fez nenhuma pergunta sobre a visita, e Citra ficou contente com isso. No entanto, perguntou uma única coisa à ceifadora. Alguém chama a senhora pelo nome? Outros ceifadores mais próximos me chamam de Mary. Por causa da Mary Curry? Minha patrona histórica foi uma grande mulher. Ela cunhou o termo radioatividade e foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, no tempo em que descobertas eram premiadas. Mas qual é o seu nome de verdade, seu nome de nascimento? A ceifadora Curry demorou para responder e finalmente disse: Ninguém me conhece por esse nome. Nem sua família? Eles ainda devem estar vivos, afinal têm imunidade contra a coleta enquanto a senhora viver. Ela suspirou. Faz mais de 100 anos que não entro em contato com a minha família. Citra se perguntou se isso aconteceria com ela também. Será que todos os ceifadores perdiam os laços com as pessoas que conheciam,
com que foram antes deles serem escolhidos? Susan, a ceifadora Curry disse finalmente. Quando eu era pequena, as pessoas me chamavam de Susan. Suzy, Sue. É um prazer te conhecer, Susan. Citra achou praticamente impossível imaginar a ceifadora Curry como uma criança. Quando chegaram em casa, Citra fez um upload das fotos para o nimbocúmulo, sem se preocupar se a ceifadora estava vendo, afinal não havia nada de estranho ou suspeito. Como todo mundo fazia upload de suas fotos, o estranho seria não fazer. Mais tarde, naquela mesma noite, quando teve certeza de que a ceifadora Curry estava dormindo, Citra foi ao escritório, entrou na nimbocúmulo e acessou as fotos. O que foi fácil, já que estavam marcadas. Depois, mergulhou na mente interna, seguindo todos os links que a Nimbocúmulo havia criado para as imagens. Viu fotos de outros familiares que, de alguma forma, pareciam com a sua. Como previra, mas havia também links para vídeos filmados pelas câmeras das ruas nos mesmos locais. Era exatamente isso que ela queria. Depois de criar o próprio algoritmo para separar as fotos irrelevantes das imagens de câmeras de rua, conseguiu uma coleção completa de vídeos de vigilância. Claro, ainda havia uma bagunça de milhões de arquivos acessados ao acaso, mas pelo menos todos eram registros de câmeras de rua do bairro do ceifador Faraday. Ela fez o upload de uma imagem de Faraday para ver se conseguia isolar os vídeos em que ele aparecia, mas, como imaginava, não encontrou nada. Quando se tratava de ceifadores, a política de não interferência da Nimbocúmulo fazia com que suas imagens não fossem marcadas de nenhuma maneira. Mesmo assim, Citra conseguiu restringir o campo de bilhões de registros para apenas milhões. Contudo, rastrear os movimentos de Faraday no dia de sua morte era como procurar uma agulha em uma vastidão de palheiros. Apenas disso, ela estava decidida a encontrar o que procurava, independentemente de quanto tempo fosse necessário. As coletas devem ser icônicas, devem ser memoráveis, devem ter o poder lendário das maiores batalhas da Era da Mortalidade, transmitidas de boca a boca, tornando-se tão imortais quanto nós. É por isso, afinal, que nós, ceifadores, existimos, para nos manter unidos ao nosso passado, ligados à mortalidade. Sim, a maioria de nós viverá para sempre, mas outros, graças à ceifa, não. Para aqueles que serão coletados, não devemos proporcionar no mínimo uma morte espetacular? Do Diário de Coleta do Ceifador Godard.